Aleluias. Glórias a Deus. Quem mandou você parar? E eu nem havia combinado com o grupo de louvor o tema da mensagem de hoje. Resiliência. Muito além dela. Ou seja, além da resiliência. Gostaria que vocês me acompanhassem na leitura e deixassem sua Bíblia aberta durante a mensagem. Carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6. Capítulo 4, 2 Timóteo 4, do versículo 6 até o 18, eu gostaria que vocês me acompanhassem. Segundo Timóteo 4, versículo 6 e seguintes. Apóstolo Paulo escreve carta ao jovem pastor Timóteo, nos seus últimos dias de vida, numa prisão em Roma. E ele nos diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. No versículo 8: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aí Paulo descreve algumas de suas angústias dos seus últimos dias de vida, a partir do versículo 8, e que nós vamos enfrentar aqui nesta mensagem. Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, meu Pai, usa-me, Senhor, neste momento como instrumento vivo para levar a Tua palavra, meu Deus, num assunto tão importante para a Tua igreja, meu Pai. Pai, a resiliência, meu Deus, que é a capacidade de superarmos as adversidades, mas a Tua palavra vai além da resiliência, meu Deus. Ela nos traz a perseverança que forja o nosso caráter, meu Deus. Pai, que a Tua igreja esteja apta a ouvir e que essas palavras façam efeito vivo, meu Deus, e que haja muitos frutos a partir da palavra. Pai, que Teu Espírito Santo permaneça conosco, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. A igreja pode se assentar. Nossos irmãos que nos acompanham pelo YouTube, sejam todos bem-vindos. Uma alegria muito imensa poder trazer a palavra para a igreja aqui pessoalmente e também para os nossos irmãos que estão nos lares, nossos amigos que nos acompanham.
Eu fiquei surpreso, o Ministério de Comunicação, essa semana, publicou o alcance poderoso, né, das mídias sociais, do YouTube. 173 mil minutos foram produzidos durante esse ano. Ou seja, 173 minutos de pessoas que foram alcançadas e 173 mil minutos de pessoas que assistiram às programações, os estudos bíblicos, as mensagens que foram produzidas aqui por esta igreja. Então nós agradecemos nossos irmãos, dê aí o seu like se você gostar da programação da igreja, se inscreva no canal e acompanhe todas as nossas programações. O tema de hoje, resiliência, muito além da resiliência, eu confesso aos irmãos que o tema seria resiliência. Mas preparando a mensagem, eu pude perceber que Deus, segundo a sua palavra, Ele quer que nós vamos além da resiliência. A resiliência é uma palavra que está muito utilizada nos últimos tempos, principalmente pelos CEOs, pelos coaches, né? Isso está sendo aplicado. Se você abre as mídias sociais, você vai sempre ouvir ali da resiliência. Mas, de fato, o que significa resiliência segundo a visão humana? Em resumo, resiliência é a capacidade que nós temos de superar as dificuldades e as adversidades. Ela advém da física. Na física, a resiliência é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original. Então, na física, por exemplo, uma mola. A mola, né, se você apertá-la, fazer a compreensão física, a força, ela sofre o impacto, aquela pressão, mas ela retorna ao estado original, assim também como o elástico. Então, a palavra resiliência que é usada hoje, ela advém da física. Ou seja, a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após ter sido submetido a uma deformação elástica. O dicionário nos traz que resiliência é a capacidade de se recobrar facilmente, ou seja, sofrer uma ação, uma adversidade, uma dificuldade, e essa capacidade que nós temos de sofrer esse impacto e voltarmos ao estado anterior. Etimologicamente, a palavra resiliência é um substantivo feminino e tem sua origem no latim resiliens, que quer dizer saltar para trás, ricochetear. E é aqui que, quando eu fui me aprofundando no tema, que eu percebi que Deus, Ele quer que nós sejamos e que nós prosseguimos além da resiliência. Robson Ramush, que é fundador do Resiliência Humana, descreve resiliência como capacidade de se recuperar de algo que não deu certo, de se adaptar às mudanças que acontecem ao longo do tempo. Diz que cada erro tem a função de nos ensinar, é um jogo de cintura, é não desanimar nos momentos difíceis, é a arte de saber viver. E aí ele traz algumas táticas humanas, Fagner, para que a gente possa ser resiliente e prosseguir. Humanamente, ele traz os seguintes exercícios para que possamos praticar no dia a dia. Primeiro, desafie você mesmo. Segundo, ter um plano de reserva. Terceiro, cuidar de si mesmo, ou seja, se alimentar, se exercitar, estudar. Quarto, estabelecer conexões duradouras com a família, com amigos, ou seja, viver socialmente, ter relações sociais. Fazer uma lista, olha só, Dalit, daquilo que pode animar você, né? Faça uma lista, aí você acorda, né? Aquilo que te anima, você vai ali lendo, porque aquilo vai se alimentando. E por fim, ele fala que nós
não podemos contar somente com as situações fáceis. Essas é uma visão humana e são táticas humanas, que superficialmente pode até funcionar por um determinado tempo, por um período de tempo, um curto período de tempo. Mas, de fato, o que o Senhor fala e nos ensina sobre sofrermos esses impactos do dia a dia, essas adversidades, e o que a palavra do Senhor nos diz, que nos leva a crer que nós devemos ir além da resiliência. Igreja, não há como não reconhecermos que há momentos difíceis em nossas vidas e que nós até pensamos em desistir. Este ano, por exemplo, é até redundante ficar falando, mas eu peço a paciência da igreja, porque a pandemia ela ainda vem afetando o nosso dia a dia. Eu diariamente tenho conversado com amigos, tenho os amigos pedindo oração, aí você liga, você manda uma mensagem, e a pessoa está ofegante, o que aconteceu com você? Não, eu estou no 12º dia do coronavírus, e a pessoa chora contigo ao telefone, amigos sendo entubados, outros recebendo oxigênio, você vai sabendo que muitas pessoas estão sucumbindo ainda. Nós tivemos um ano difícil, é difícil manter o equilíbrio, nós temos que trabalhar, pagar as contas, educar os filhos, manter a saúde com exercícios físicos, e ainda assim vem uma pandemia que afeta tudo, inverte tudo, irmã Lília. Atinge todas as estruturas daquilo que era lógico. O certo, amada igreja, é que o dia mau ele chega para todos nós. As dificuldades vêm. A doença, morte de uma pessoa querida, uma traição, uma injustiça, desemprego e tantas outras situações que eu poderia passar horas aqui descrevendo para todos nós. E uma pergunta muito importante é necessária que seja feita. Um amigo, essa semana, ele me ligando, ele estava sendo curado do coronavírus, e é um empresário, uma pessoa que tem uma estrutura financeira fenomenal, familiar, um status social, e ele estava deprimido, falando para mim, Edson, eu estou muito mal, eu estou sofrendo, E aí eu mandei para ele umas mensagens, de que ele deveria prosseguir, ser grato a Deus pela vida, e ele, em lágrimas, me respondeu, Edson, a gente está em um caminhar, e as situações difíceis, é como se Deus indagasse a nós. Olha só, ele me falando, ele reconhecendo, que segurança você tem na sua vida? Que segurança nós temos em nossa vida? O que você pode fazer por você mesmo? Uma pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos. O que eu, Edson, posso fazer a mim mesmo? Se pararmos para refletirmos, vamos perceber que, de fato, nós somos frutos da misericórdia do Senhor. Nós somos milagres vivos das mãos do Senhor. Talvez, você esteja passando por um momento muito difícil. Nesse momento, você que nos acompanha aí do seu lar, talvez você já foi, como Pedro, aqui do louvor, foi cantado agorinha, que com muita ousadia, já teve coragem, já teve fé suficiente, talvez você já andou até mesmo sobre as águas, como Pedro fez, quando teve o encontro com Jesus, teve a fé suficiente, mas agora, talvez você esteja em momentos de dúvidas, em momentos de dificuldade, buscando fugir, buscando se esconder, desistir como Pedro desistiu, mas há esperança. E aqui nós entramos
no tema da lição propriamente dito. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Há esperança. Acalma o teu coração. Não há motivos para desespero, para abandonar tudo, para tirarmos as nossas vidas, abandonar nossos sonhos. Além da resiliência, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 5, nós devemos ser perseverantes, porque a perseverança, ela nos traz a experiência, ou seja, ela muda o nosso caráter. E é por isso que eu falo que nós temos que ir além da resiliência, porque sermos resilientes é voltarmos ao estado anterior. Mas as dificuldades, os impactos que nós sofremos na vida, o dia a dia, nos tornam, além de resilientes, ou seja, nós voltamos, só que nós perseveramos e nós somos moldados dia a dia, ou seja, o nosso caráter é forjado dia a dia pelas dificuldades que nós enfrentamos. E aí em 1 Coríntios 15, versículo 58, o apóstolo Paulo nos diz: portanto, os meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Em outra versão nos diz o seguinte: sede firmes e constantes. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, por vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Aqui ele dá o caminho, o apóstolo Paulo dá o caminho. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. É impossível nós falarmos em resiliência, perseverança, em caráter aprovado, sem nos lembrarmos do apóstolo Paulo. E por isso que eu trouxe a leitura inicial na carta de 2 Timóteo 4, porque o apóstolo Paulo, mesmo diante de todas as injustiças e todas as dificuldades que ele enfrentou durante o seu ministério, ele ainda nos traz palavras de esperança. E Paulo, então, lá dessa prisão romana, numa prisão fria, gelada, ele sabendo que ele estava já condenado à morte, que ele sairia dali direto para o martírio, como eu preguei na última mensagem sobre o apóstolo Paulo, né, ele sabia que ele ia sair da prisão, direto para o martírio romano, uma espada ia descer sobre sua cabeça, e mesmo assim ele traz essas lições importantíssimas para nós, lições de que nós devemos nos manter firmes diante de tantas dificuldades. O apóstolo Paulo, então, ele abre o seu coração, e eu gostaria que vocês acompanhassem, no versículo 9. No versículo 9, então, o apóstolo Paulo fala da primeira privação que ele vem sofrendo, que é a solidão. No versículo 9, ele lhes diz: procura vir ter comigo depressa. Ele demonstra, então, Timóteo, venha rápido, com pressa, porque eu estou sozinho, eu estou solitário, eu preciso de um ombro amigo, eu preciso de alguém para conversar, alguém para compartilhar. Ele está sofrendo uma privação emocional terrível, e nós também passamos por essas privações. Haverá momento de solidão, em que você será tratado, só você e Deus. Essa semana eu li, ontem ainda eu mandei para a Edmária na lição, do nosso da lição, uma frase muito interessante, que o fundo do poço vai nos ensinar lições que o alto de uma montanha não tem a capacidade de nos ensinar. Então, se você está sofrendo um momento de solidão, não desespere. Não pense em tirar a sua própria vida, desistir do casamento, da família, dos filhos, da sua própria vida. A segunda privação, acompanhe comigo, no versículo 10.
Privação diante do abandono, Edmara. Ele diz, o apóstolo Paulo, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Quantos abandonos nós sofremos durante a nossa jornada? Muitas vezes que pessoas que foram discipuladas por nós por anos, convivem conosco diariamente e de repente nos abandonam. Paulo, então, aqui ele abre o seu coração, porque o seu coração, por certo, estava sofrendo, dilacerado, angustiado diante de tanto abandono, mesmo diante de tantas coisas que ele sofreu, para que nós pudéssemos ter as cartas dele hoje escritas. Paulo, o maior pastor, o maior evangelista, o maior missionário, o maior plantador de igrejas, um dos maiores escritores da palavra sagrada, livros que nos trouxeram conhecimento, que nos fizeram aproximar de Deus, e estava lá Paulo naquela prisão, abandonado. Caminhando aqui a terceira privação, que é da ingratidão. Ele estava privado de gratidão. Paulo revela a intensa ingratidão sofrida na pele. Acompanhe aí no versículo 14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. E a história, amada igreja, revela, Fagner, que foi o Alexandre, o latoeiro, que entregou o apóstolo Paulo ao Império Romano. E por consequência, a decapitação, a ingratidão causada por um de seus companheiros. No versículo 16, acompanha aí. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Paulo, antes de sair da prisão para o seu julgamento, e aqui ele revela a dor da ingratidão, o tanto que ele fez, o tanto que ele pregou, o tanto que ele sofreu, o tanto que ele caminhou. Ele imaginou que durante o seu julgamento, pastor Braz, por certo, uma multidão de pessoas estariam ali para defendê-lo diante daquela acusação. Dedicou a vida dele inteira ao ministério, plantou igrejas, pai de milhares na fé. Ele imaginou, muitos estarão ali para me acompanhar nesse momento de dificuldade. Mas não, ele estava ali e afirmou, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Caminhando então para as outras privações, do versículo 13, pastor Alexandre, nós vemos a quarta privação, que é a privação física que o apóstolo Paulo está sofrendo. Ele diz, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade. O apóstolo Paulo, então, já idoso, muito cansado, com muitas dificuldades, com muitas dores, numa prisão gelada, não tinha nem mesmo uma capa fria, uma capa para se proteger da prisão fria. Era inverno, amada igreja, a época que essa carta foi descrita. E em Roma, no inverno, como todos sabem, o inverno forte chega abaixo de zero. E o grande pastor, o grande missionário, o grande pregador, o grande plantador de igreja, aquele que levou palavra aos gentios, que nós hoje temos o conhecimento da palavra de Deus muito pelaquilo que o apóstolo Paulo fez. E nós, muitas vezes, reclamamos, do nosso lar, do nosso alimento, da nossa roupa. E o maior líder do cristianismo estava ali privado fisicamente de uma simples capa, de um simples cobertor para aliviar da dor do frio. A quinta privação é a privação intelectual. O apóstolo, sabendo que ia morrer, pede então para trazer os livros e os pergaminhos, pois eles queriam ainda, mesmo diante da dificuldade, estudar mais um pouco e escrever mais um pouco.
É importante, então, caminharmos e não perdermos a esperança, sermos resilientes sim, mas sermos perseverantes e que essa experiência forge nosso caráter, nos mude para que possamos prosseguir. No versículo 8, então, o apóstolo Paulo, ele fala do seu futuro. Mesmo diante de todas essas dificuldades, dessas injustiças, ele afirma, no versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. No versículo 8, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amada igreja, acalme o seu coração. O ano realmente foi muito difícil. Teve horas em que nós pensamos que iríamos sucumbir. Eu confesso que numa das madrugadas acordei sem ar, sem fôlego, acometido do coronavírus, puxando o oxigênio, algo simples, né? Algo simples, o oxigênio. Eu, na madrugada, falei, meu Deus, será que eu vou ter que ir para um hospital, tomar um oxigênio, ser entubado? Então, assim, foi um ano muito difícil, mas acalme o seu coração. Na parte da aplicação, então, dessa mensagem, amada igreja, nós temos diversos exemplos na Bíblia que nós podemos aplicar no nosso dia a dia, sabendo que, de fato, as dificuldades, elas advêm, as tribulações, mas nós temos a compreensão e a capacidade e o conhecimento de prosseguir firmes e constantes. Eu gosto muito de Gálatas 6, versículos 7 e 10, se puder ser projetado, Gálatas 6, versículos 7 a 10, o próprio apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele nos diz, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois que o homem semear, isto também colherá. Não se zomba de Deus, amada igreja. O que você plantar, você vai colher. O plantio, tem uma frase muito interessante, o plantio é facultativo. Ou seja, William, você planta o que você quiser, mas a colheita é obrigatória. De Deus não se zomba. Cuidado com o que você está plantando. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E, essa é a parte importante, amada igreja. Estamos cansados? 2020? Estamos. Quem falar que não está cansado, dá vontade de desistir. Só que olha o que o apóstolo Paulo fala. Não cansemos de fazer o bem. Não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Mas aí vem uma condição, tem uma vírgula aí. Se não houvermos desfalecidos, ou em outra interpretação, em outra versão bíblica, se não desanimarmos. Não adianta a gente fazer o bem até hoje, dia 19 de dezembro de 2020. Se você desanimar, você não vai colher. E não é o presbítero Edson que está falando, é a palavra do Senhor. Não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto nós temos a oportunidade, façamos o bem a todos,
especialmente aos da família da fé. Finalizando esta mensagem, eu gostaria de trazer rapidamente para vocês 5 situações do dia a dia em que nós enfrentamos e que a palavra do Senhor nos dá respostas. Um dos grandes problemas do ser humano, e atinge a mim, atinge o Fagner, a Paula, o presbítero Naor, pastor Moisés, pastor Braz, atinge todos nós aqui que estamos aqui. As conquistas financeiras, dinheiro. Dinheiro é um problema sério. É a solução, mas ele pode ser um problema. Cuidado com o amor ao dinheiro. Acalma o teu coração. Nós temos um Deus poderoso, soberano, que é dono do ouro e da prata. E o próprio apóstolo Paulo, também na carta ao jovem pastor Timóteo Fagner, só que na primeira carta, no capítulo 6, versículo 8 a 10, ele traz uma lição poderosa para todos nós quanto ao dinheiro. Ele diz, portanto, olha só, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Aqui não está falando de casa, de carro do ano, de dinheiro para viajar, de dinheiro para curtir a vida. O apóstolo Paulo, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso, pois o amor ao dinheiro, ele vai concluir, é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. Aqui nós não estamos falando da necessidade que nós temos de estudarmos, de trabalharmos, de colocarmos todas as nossas forças no trabalho, porque a palavra do Senhor fala que nós temos que fazer isso. Aqui está falando do amor ao dinheiro, sobre todas as coisas, que pode trazer sério sofrimento a vocês, a nós, a mim. Salmos 37, versículo 23 e 25, nos deixa uma palavra de esperança do salmista Davi. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com sua mão. Agora olha a conclusão, que maravilha. Acalma o teu coração, amada igreja. Acalma o teu coração, ouvinte. Fui moço, diz Davi, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Portanto, se temos comida e roupas, que fiquemos contentes, porque o Deus da provisão não vai deixar faltar. Deus, amada igreja, tem um plano perfeito para nós, um plano perfeito para você. Muitas ofertas tentadoras virão diante desse projeto de Deus para nossas vidas. E essas propostas, muitas ofertas, tendem a te tirar dos planos de Deus. E não são essas propostas, não é o dinheiro que vai te trazer alegria, que vai te trazer satisfação. Mateus, o que vai te trazer satisfação é, de fato, você colocar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, né? Porque as demais coisas serão acrescentadas. O que vai te trazer satisfação, alegria no seu coração e te encher de satisfação, que você vai cantar de alegria, chorar diante do Senhor, de agradecimento e gratidão, é o fato de você estar no plano dEle, estar dentro do plano de Deus. Amada igreja, prosseguindo aqui e já finalizando a nossa mensagem, a segunda situação são as dificuldades que nós enfrentamos no trabalho. Um dos dias mais difíceis da minha vida, e eu sempre falo isso para os jovens, sempre divido essa experiência com a igreja,
Um dos momentos que eu pensei assim, meu Deus, eu vou largar tudo, eu vou abandonar tudo, eu não quero mais isso aqui para mim, isso não é para mim, eu não aguento mais. Então eu abro a Bíblia ali no meu gabinete, Provérbios 14, versículo 4. Aquela palavra tocou no meu coração de uma forma tremenda e eu gostaria de dividir isso com você. Para você que está enfrentando dificuldades no seu trabalho. E eu creio que a grande maioria sofre com isso. Nessa versão que foi colocada para a igreja, não havendo bois, o estábulo fica limpo. Mas, pela força do boi, há abundância de colheita. Vamos lá? Pense comigo. Não havendo bois, o estábulo fica limpo. O que é melhor? Um estábulo sujo ou um estábulo limpo? Imagine você, né? Sejamos sinceros agora. Vocês acordam 5:30 da manhã, 6 da manhã para trabalhar e o estábulo está limpinho, cheiroso. Você abre o estábulo, está aquela maravilha, passarinhos cantando, né? O estábulo limpinho. Sejamos sinceros, não seria melhor? Mas olha o que a palavra do Senhor fala. Não havendo bois, o estábulo fica limpo, está certo. E não havendo bois, haverá colheita? Se não existir o boi para sujar o estábulo, para que você limpe todos os dias, haverá colheita? Então, meu irmão, acalma o teu coração e não reclame. Limpe o estábulo todo dia, se for necessário, porque a colheita é grande. A colheita será grande. Quanto às injustiças e ofensas sofridas, todos nós sofremos injustiças, perseguições e ofensas. Provérbios 19, versículo 11. Salomão nos traz a seguinte palavra: a sabedoria do homem lhe dá paciência e sua glória é ignorar as ofensas. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Em outra versão, a sua glória é passar por cima da transgressão. Meu irmão, deixe a justiça para Deus. Deixe a justiça para Deus. Jesus, nosso grande mestre, Senhor, Salvador Jesus Cristo, em Mateus 5, no versículo 43 e 44, ele nos ensina algo maravilhoso. Olha o que Jesus disse. Jesus ensinando a nós amarmos os nossos inimigos. É possível isso? Somente Jesus Cristo para deixar essa lição para nós. Na versão que está descrita para vocês aí, olha o que Jesus diz. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Que benefício você tem de você amar somente quem te ama? Não fazem os publicanos também o mesmo? Na sequência. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Se eu amar somente o Ditinho, o Edmar, o Davi, meu filho, a Dalet, vocês aqui da igreja, o que eu estou fazendo demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos. Querem ser perfeitos? Querem ir além da resiliência? Ou vocês querem somente a resiliência? Querem ir além da resiliência? Sedes perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Na sequência,
E Jesus, no versículo 43 e no 44, ele acaba com a gente. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Vocês ouviram isso, façam isso. Ame somente quem está próximo e aborreça o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Gostaria de convidar a igreja a ficar em pé, caminhando já para o final. Quanto às dificuldades no casamento, amada igreja, eu gostaria de convidar o grupo de louvor para já se preparar aqui, que vai cantar um louvor, Acalma o Meu Coração. O diácono Fagner, ele nos deu um presente maravilhoso, no dia 31 de julho de 2020, creio que seja 31 de julho, mas se alguém puder confirmar no calendário isso, o dia 31 de julho foi uma sexta-feira, rapidamente, mas creio que foi no dia 31 de julho. Numa das preparações aqui da live da Escola Bíblica, o Fagner teve a perspicácia de filmar o pastor Moisés cantando esse louvor, Acalma o Meu Coração. E ele mandou no grupo da igreja. Eu não sei se a igreja se lembra desse louvor nesse dia. Foi algo assim maravilhoso, porque nós estávamos vivendo o tempo mais difícil de nossas vidas, diante das incertezas que nós estávamos sendo acometidos, igreja fechada, né? Nossos irmãos todos separados de familiares. E esse louvor foi cantado para nós de uma forma muito maravilhosa e acalmou os nossos corações. Quantas dificuldades no casamento, amada igreja? Amor, paciência, perdão, submissão e sacrifício. Essa é a receita. Perdão, amor acima de tudo, o amor submisso da esposa, o amor sacrificial do marido. Não tem como dar errado. Quantas perdas irreparáveis, doenças e mortes. O apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios 4, 16 e 18: Por isso não desfalecemos, pois ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Por quê? E aí ele explica: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, tudo passa, mas as que não se veem são eternas. Há um lugar preparado para nós, amada igreja. Acalma o teu coração. Há esperança. Acalma o teu coração. Que nós possamos ir além da resiliência. Pastor.
agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que Aleluia. teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície, Viver na superfície sem poder respirar, sem poder respirar, é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Aleluia. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Aleluias. Acalma o teu coração. Aleluias. Que louvor maravilhoso, amada igreja. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor. Sem tua presença, minha fé vai naufragar. Acalma o teu coração. Haverá um lugar que não haverá mais dor e nem lágrimas. E nós temos uma promessa maravilhosa em Apocalipse 21, versículo 4 e 5. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Acalma o teu coração e que nós possamos ir além da resiliência, sofrermos os impactos, passarmos pelas dificuldades, mas termos a capacidade de ser perseverantes,
tendo isso como experiência, para que a gente não perca a esperança. Muito obrigado. Pastor, mas o senhor faz isso. Deus, glória a Deus. Resista mais um pouco, meu irmão. É o que a palavra de Deus nos pede nesta manhã. Se você tem passado por momentos de incertezas, olhe para Jesus. Resista mais um pouco na presença dEle, porque muito em breve, logo, você desfrutará de um peso de glória que está reservado para todos nós. Algo que não se pode comparar com aquilo que nós vivemos aqui. Resista na presença do Senhor. Amém? Vamos orar. Levante as suas mãos aos céus e agradeça a Deus. E peça ao Senhor que te dê forças para continuar oferecendo a sua vida como uma oferta de libação na presença dEle. Ore a Deus e peça para que o Senhor te fortaleça, te encoraje, para que a tua vida seja uma oferta de adoração a Jesus. Vamos falar com o Senhor. Grande Deus e Pai, Deus Santo, Deus Poderoso. Pai, nós temos caminhado na Tua presença. Quantas tempestades nós já passamos, quantas lutas, quantos vendavais, quantas dificuldades, Senhor, nos acometeu durante todo este ano. E nós estamos aqui na Tua presença. Estamos aqui, Senhor, te adorando, glorificando ao Teu nome, reconhecendo a Ti como Senhor da nossa vida. Oh meu Deus, nos ajuda, Senhor, a permanecer firme na Tua presença. Nos ajuda, Senhor, a manter as nossas forças, a nossa fé voltada para Ti, para a Tua palavra. Meu Deus, que nada venha nos abalar, que nada venha nos tirar da Tua presença, que nada venha nos separar do Teu amor. Oh meu Deus, nos ajuda a permanecermos firmados na Tua presença. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos vivendo os Teus propósitos, vivendo a Tua vontade, vivendo o Teu querer para a nossa vida. Traga calmaria para os nossos corações nesta manhã, Senhor. Traga refrigério para a nossa alma. Traga, Senhor, forças. Traga restauração. Traga alívio, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Nos ajuda, Senhor, a permanecer na Tua presença, a permanecer Te servindo, fazendo a Tua vontade, cumprindo os Teus propósitos, vivendo Teu amor, vivendo para a Tua glória e para o Teu louvor. Nos fortalece, nos anima, recobra as nossas forças, restaura, Senhor, a nossa alegria, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Continue sustentando esta igreja, Senhor, nas Tuas mãos. Continue usando, Senhor, cada membro desta igreja, cada um dos Teus servos e das Tuas servas. Continue, meu Deus, cuidando da nossa família. Continue cuidando dos nossos irmãos, Senhor. Continue operando milagres e maravilhas no nosso meio.
Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus, e é em Ti que nós depositamos a nossa confiança. Que possamos permanecer firmes na Tua presença, que possamos guardar a nossa fé na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Senhor. Amém, glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, que o Senhor possa continuar abençoando a cada um de nós, irmãos. Que a tua vida, o teu trabalho, tudo esteja aos pés do Salvador. Amém? Que Deus possa continuar te usando como instrumento nas mãos dele. Curve a tua cabeça e nós seremos despedidos desse culto com a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do seu Espírito seja com todos desde agora e para sempre. Amém, Jesus. Graças a Deus.